Nesse vídeo eu vou trazer para vocês por que existe o desconto das holdings, como por exemplo Itaúsa e Bradespar. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Algo que eu vejo muito poucas pessoas falando é porque afinal existe aquele desconto de holding e se ele realmente vale a pena na hora de você tomar a decisão do seu investimento. Antes vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é uma holding? A holding, ela tem previsão legal na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976, ali no seu artigo 2º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a companhia, a empresa, pode ter por objeto, ou seja, uma finalidade da empresa, participar de outras sociedades, ou seja, uma empresa criada para participar de outras sociedades. Ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então está aqui a definição, uma empresa criada para participar de outras. Só que tem um detalhe, existem dois tipos ou duas espécies de holding. Nós temos a holding pura, que é a holding típica ou propriamente dita, e nós temos a holding mista, que é a holding própria. O que é isso, Luan? Primeiro ponto, a holding pura, sociedade criada para controlar ou só participar de outras. É uma empresa que não tem uma atividade operacional, ela não tem como atividade, com objeto social, a produção de bens ou de serviços. Ela simplesmente é criada para participar de outras empresas. Agora temos aqui a holding mista. O que é a holding mista? Ela não foi criada para participar de outras sociedades. Acidentalmente ela participa de outras sociedades. Ou seja, a participação em outras empresas não é a finalidade principal da empresa. Ela tem uma atividade operacional, que é a atividade principal daquela companhia. Então podemos definir como uma sociedade que apenas acidentalmente investe em outras empresas. Luan, dá um exemplo, senão assim fica muito difícil de entender. De holding pura, você já sabe. Itaúsa, Bradespar e também, por exemplo, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. E de holding mista ou imprópria, temos como exemplo Metalúrgica Gerdau, que é a Goal 3 ou Goal 4, a GGBR, a controlada. Temos também o Banco do Brasil. Como assim, Luan, o Banco do Brasil? O Banco do Brasil não controla a BB Seguridade? Então, exemplo de holding imprópria. Entendido tudo isso, para que afinal serve a constituição de uma holding? Tudo bem que ela é criada para participar de outras empresas, mas é só isso que tem como propósito uma holding? Na verdade não. Tem dois principais propósitos aqui da holding. Ela constitui basicamente uma blindagem patrimonial, mas você vai ver que não é bem assim. Ela traz alguns benefícios tributários, e aqui tem um exemplo, que a holding contribui para diminuir a carga tributária dos rendimentos advindos da exploração dos imóveis. Então, empresas imobiliárias, holdings imobiliárias, têm uma carga tributária inferior se estão ali no lucro presumido, que é um regime tributário. Não vou trazer maiores detalhes a respeito disso, mas só entenda que a holding tem uma vantagem fiscal aqui e ela também ajuda no planejamento sucessório para facilitar a partilha no inventário. Por quê? Porque como a holding ali tem a sua divisão em cotas, isso impede que futuros herdeiros briguem pelos bens, afinal, a divisão já é antecipada. E aí, na prática, os patriarcas, os donos das empresas, eles fazem doações para os seus herdeiros das cotas da holding, das ações, e colocam uma reserva de usufruto que faz com que eles permaneçam na posse dessas cotas ou ações, os patriarcas, até a sua morte. Aí depois da morte, elas passam efetivamente, sem precisar de questões litigiosas, para os respectivos herdeiros, que já são os donos, mas não podem utilizar até a morte dos seus pais, seus avós, etc. Só que essa afirmação de que a holding tem uma blindagem patrimonial tem uma certa pegadinha por trás, principalmente trabalhista. Muita gente acha que é o seguinte: olha, vou fazer uma holding porque daí fica mais difícil dos credores trabalhistas me pegarem, né? Afinal, tem a empresa controlada, que é a empresa A, aí tem a empresa B, que é a holding ou controladora, e aí tem a pessoa física, que é o C, né? Então fica muito mais difícil de me pegar aqui, o C, o credor trabalhista, que está aqui na ponta. Ele tem que passar por essas camadas, né? Só que na prática isso não funciona na Justiça do Trabalho. Olha só, aqui é um exemplo de decisão da Justiça do Trabalho, em que o juiz disse o seguinte: ora, a holding é uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresas, um conglomerado. A holding administra e possui a maioria das ações ou cotas das empresas componentes de um determinado grupo. Logo, empresas integrantes da holding respondem solidariamente. Diante disso, entendo que a holding tal, controladora do grupo econômico, responde pelos débitos trabalhistas da sua controlada. Então não funciona na prática para fugir da Justiça do Trabalho, até porque há a possibilidade do sócio ser pego de qualquer forma através de um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica,
Mas, enfim, é só para você entender aqui os conceitos introdutórios de holding. Vamos então agora para as razões do desconto de holding. Mas antes, né, o que é o desconto de holding? Eu poderia definir o desconto de holding para vocês como a diferença positiva, isso não faz sentido, né, entre a soma das participações empresariais que a holding possui, a controladora, e o valor de mercado da própria holding. Ou seja, quando o valor de mercado da holding é menor que a soma das participações empresariais que ela detém, tá aí o desconto de holding. O que a princípio, intuitivamente te traz a seguinte ideia: então faz muito mais sentido comprar a holding. Sim e não, porque existem alguns riscos, alguns motivos que justificam esse desconto de holding. Não existe almoço grátis em economia, então esse desconto não é gratuito. E para você ver aqui na prática o desconto de holding como que é, temos aqui a Itaúsa, como vocês sabem, ela controla o Itaú Unibanco, ela tem uma participação ainda na XP, Luan, mas não é o Itaú que tem a XP, mas indiretamente ela tem a XP. Tem a Alpargatas, Dexco, Aegea, Copa Energia, NTS e vai ter aqui também, ó, a CCR, hein? E aí, de acordo com os demonstrativos do primeiro trimestre de 2022 de Itaúsa, o desconto de holding dela ficou da seguinte forma: o valor de mercado da companhia, que nada mais é que a multiplicação do número de ações com o preço de cada ação, calculado até no dia 31 de março de 2022, era de 94,8 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado da Itaúsa. Enquanto a soma das participações nas empresas, ou seja, a soma de tudo que ela tem, Itaú, XP, Dexco, Aegea, NTS, Copa, Energia, etc., a soma de tudo isso aqui que ela tem, foi avaliado em 119,7 bilhões de reais. E o bom disso aqui, no caso da holding, é que não tem pegadinha, igual quando eu vou calcular o valor patrimonial, ou patrimônio líquido de uma empresa, que depende muito do valor que você atribui a determinado bem imóvel, móvel, ou marca da companhia. Não, o valor de mercado é o próprio mercado que atribui. Então, esse preço é auditado por todos os participantes do mercado. Então, esse desconto de fato existe. E esse desconto, no caso da Itaúsa, então resulta em 20,8%, que em valores financeiros significa 24,9 bilhões de reais. É como se você ganhasse, como acionista, ao comprar Itaúsa, ao invés de todas essas outras empresas aqui, 24,9 bilhões de reais, entre aspas, gratuitamente. Temos aqui também na Bradespar, que é outro exemplo de holding própria, holding pura. A Bradespar, ela é uma holding de participação, enquanto a Itaúsa é uma holding de controle, afinal controla o Itaú. Mas a Bradespar não controla a Vale, ela tem participação na Vale, mas só para fins de participação mesmo. E no caso, atualmente a Bradespar detém 3,37% de Vale. É isso que tem Bradespar. E atualmente a Bradespar só tem Vale mesmo na carteira dela. E ao final do primeiro trimestre de 2022, o valor de mercado da Vale, desses 3,37%, no valor total, obviamente, foi de 15,6 bi, fazendo com que houvesse um desconto de holding de 24,1%, um desconto bem grande aqui. Ou seja, o valor de mercado da Bradespar equivale a 75,9% do valor líquido dos seus ativos, que é basicamente Vale. Vamos ver atualmente quanto está esse desconto de holding? Então o que você faz para saber disso? Você vai aqui na Vale, você pega o valor de mercado atual da Vale, que é mais de 422 bilhões de reais. Você aplica o percentual de 3,37%. E o que você tem? 3,37% de Vale resulta em 14,2 bi. Vamos olhar então quanto está custando o Bradespar? Olha só, o Bradespar está custando 10,8 bilhões. Dessa forma, nós temos aqui uma diferença de 3,3 bi. É como se você, ao comprar Bradespar, tivesse ganhando 3,3 bi de Vale. E como você vê, esse desconto superior a 24% permanece. Nós temos ainda aqui o desconto da Goal, que é a metalúrgica Gerdau, em relação à GGBR, de 26%. Só que no caso da Gerdau, esse desconto aqui está distorcido no site. Ele não é tudo isso. É um desconto que beira entre 5% e 10%, na verdade. Mas não vou entrar em maiores detalhes técnicos. Temos aqui o caso do Banco do Brasil e PB Seguridade. Aqui no site consta que o Banco do Brasil detém 66,25% de BB Seguridade. Só que atualmente essa participação é de 66,36%, conforme o último balanço do Banco do Brasil. Ou seja, comprando o Banco do Brasil, que é uma holding imprópria ou mista, você compra 66,36% de BB Seguridade. Por isso que na minha visão, uma visão particular, não faz sentido comprar BB Seguridade. Afinal, quando você compra Banco do Brasil ao invés de BB Seguridade, como eu optei fazer, você, além de estar diversificando o seu dinheiro tanto no setor de seguros quanto no setor bancário propriamente dito, você já está comprando indiretamente a BB Seguridade e com o querido desconto de holding. Veja só que interessante. O Banco do Brasil hoje está com um valor de mercado de 99 bilhões de reais, tá bom? BB Seguridade tem um valor de mercado de 49,2 bi. Então, se o Banco do Brasil detém 66,36%, o Banco do Brasil detém
32,6 bi de reais de BB Seguridade. Então você paga por Banco do Brasil inteiro, considerando toda essa participação de 30 e poucos bi, apenas 99 bilhões de reais. Então, na minha opinião, é muito mais barato e vantajoso comprar o Banco do Brasil, tanto pela diversificação, quanto também pelos indicadores de desconto. Você percebe que BB Seguridade, como o patrimônio dela basicamente é o patrimônio do Banco do Brasil, negocia muito acima do valor de patrimônio, faz mais sentido para mim comprar Banco do Brasil. Não é recomendação, é só a minha visão aqui a respeito dessa situação. E Banco do Brasil ainda tem participação em Cielo, olha só. Então veja só que interessante. Ok, Luan, entendi toda a situação do desconto de holding, tanto das puras quanto as mistas, mas afinal, quais são os motivos que geram esse desconto de holding? A primeira razão é o desconto de liquidez. O que é isso, Luan? O que acontece? Geralmente, a empresa controlada, no caso da Itaúsa, por exemplo, o Itaú, a controlada detém maior liquidez que a holding, ela é mais negociada. E quanto mais liquidez, mais o mercado está disposto a pagar por aquela empresa. Então, por isso, esse é um dos pequenos motivos aí que gera o desconto de holding. Não é o principal, mas eu vou trazer todos aqui para vocês, os principais aqui, né? Outra razão é o fato de que dentro do portfólio da holding ter ativos ruins, não só ativos bons. Com exceção aqui do caso da Bradespar, que só tem a Vale, né? Não tem como você falar isso em relação à Bradespar. Mas nas demais você pode utilizar isso aqui. Por quê? Principalmente pegando-se Itaúsa. Todo mundo sabe que Itaú tem um grande valor, XP também. Só que aí você vai olhar para Alpargatas, eu particularmente acho um ativo ruim. CCR também aqui é um tanto quanto controverso. Então, não tem como a Itaúsa, que tem outras empresas no seu portfólio, ter ali o mesmo valor, por exemplo, de que um Itaú. É isso que acontece. Esse aqui também é um outro motivo menor, até porque não são todas as holdings que têm várias participações. Mas daí vem o principal motivo, digamos assim, que são as camadas até o investidor final. O que eu quero dizer com isso? Quando você investe na holding, na verdade você está comprando indiretamente as empresas controladas. Então existe ali no meio do caminho entre o investidor e a empresa final, a empresa controlada, uma barreira, que é a holding. E essa barreira gera o quê? Gera custos, gera despesas administrativas. Afinal, a holding tem os seus custos também, que não existiriam caso você comprasse diretamente a controlada. Então, quando eu compro Itaú ao invés de Itaúsa, não tem essa barreira da Itaúsa, que são as despesas da Itaúsa, inclusive para ser negociada em bolsa. Tem ainda, dentro dessa barreira, dessa camada, a situação dos dividendos. Por quê? Toda vez que, por exemplo, o Itaú aprova um dividendo, eu, como investidor de Itaúsa, não recebo automaticamente esse dividendo. Eu tenho que esperar a Itaúsa decidir se vai pagar esse dividendo. Porque, na verdade, quem é o detentor do dividendo é a Itaúsa, não você, investidor de Itaúsa. Então, a Itaúsa tem que decidir se vai distribuir esse dividendo para você, investidor de Itaúsa. Então, existe esse risco de você sequer receber o dividendo. Às vezes, a Itaúsa recebe o dividendo e quer deixar em caixa. E aí, você se ferrou, né? Se você está se importando muito com o dividendo. Então, existe esse ponto aí, né? A camada que dificulta o fato de o investidor ter todos os frutos diretamente da empresa controlada. E existe ainda mais um motivo, que é algo que alguns chamam de ineficiência fiscal. Aqui, pensando no juros sobre capital próprio. Como assim, Luan? Pensa aqui comigo. O juros sobre capital próprio, vocês sabem que é tributado em 15%. Então, mesmo exemplo do Itaú e da Itaúsa. O Itaú decide distribuir juros sobre capital próprio para a Itaúsa. Aí a Itaúsa recebe e paga 15% de imposto de renda. Aí a Itaúsa, com esse dinheiro, né, desse JCP que veio do Itaú, decide também pagar JCP mais para os seus acionistas. Então paga de novo os 15%, daquele mesmo dinheiro que já foi pago. Não sei se deu para entender, você paga duas vezes como investidor de Itaúsa, daquele dinheiro que a Itaúsa teve do Itaú, que pagou JCP. Então, é como se fosse um JCP sucessivo, ou JCP do JCP, que gera o quê? Menos rentabilidade para o investidor, de Itaúsa. Razão pela qual a Itaúsa tem que ser mais barata que o Itaú. Por isso que se diz que o desconto de holding não é almoço grátis. E só mais uma curiosidade para vocês, a holding acaba sendo um excelente instrumento para aqueles que querem controlar empresas com pouco capital. Como assim, Luan? O que você quer dizer com isso? Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que tem 100 mil ações, sendo que 50 mil são preferenciais e 50 mil são ordinárias. Ou 60 mil são preferenciais, como acontece muito na prática, e 40 mil são ordinárias, uma menor proporção de ordinárias. Quantas ações desse total de capital social de 100 mil ações é preciso que alguém, uma holding, tenha para ter o controle da companhia? Ah, Luan, 50 mil ações, você tá errado. Ah, mas não é metade mais um das ações ordinárias. Então, nesse caso de 60 mil preferenciais e 40 mil ordinárias, o cara tem que ter o quê? 20 mil mais 20 mil e uma ações ordinárias. Ou seja, com uma pequena parcela do capital social de apenas 20 mil ações, 20 mil mais uma, ele controla uma companhia que tem 100 mil ações. Por isso que as empresas gostam de ficar emitindo units, gostam de ficar emitindo preferenciais para vender para as pessoas, porque elas preferem ter ali as ações ordinárias com pequeno capital para ter o controle da companhia. E a holding é um instrumento para fazer isso. Ah, Luan, mas me diz uma coisa, compensa ou não
investir em holding mesmo diante aqui desses riscos? Na minha opinião, depende muito. No caso de Bradespar, para mim faz todo sentido investir em Bradespar. Para mim, né? E também Banco do Brasil. São dois exemplos aí que eu gosto. Itaúsa, eu preferiria investir em Itaú. Essa é a minha visão, tá? Principalmente porque a Itaúsa tem alguns ativos ali no portfólio que eu não concordo muito. Mas é uma visão individual de cada investidor. Não existe certo ou errado. Afinal, você não pode considerar que todos os players do mercado sejam burros de comprar a controlada ao invés da hold, porque a hold tem o seu desconto de hold. Não é assim que funciona. Varia de como o investidor interpreta os seus riscos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já sabia desses motivos do desconto de holding? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!